Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, hoje a gente vai trazer as notícias mais quentes do Flamengo, vamos direto aos destaques, nos giros de bastidores, escalações, polêmicas e muito mais. Antes de tudo, eu queria pedir humildemente a vocês que deixem o seu like, acionem o sino da notificação, compartilhem esse vídeo com quem vocês conheçam que é rubro-negro e gosta de saber de notícias do Flamengo. Também deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente bater um papo, conversar e eu conhecer um pouco mais de vocês. Pessoal, queria agradecer que vocês têm me ajudado com o canal. A gente já atingiu 93 inscritos, estamos quase chegando a 100 inscritos. É um marco muito importante para mim. Fico muito feliz das pessoas que estão seguindo aqui o canal e acompanhando os vídeos. Só tenho a agradecer a vocês, estou muito contente mesmo, muito feliz. É gratificante ter a companhia de vocês aqui, tá bom? Queria muito ressaltar isso. Bom, hoje a gente vai ter provável escalação, situação do Eric Pulgar, embrólios jurídicos com Palmeiras, protesto da torcida do esporte, possíveis contratações e o cenário da Conmebol no Peru, que enfrenta uma crise política muito grande. Então vamos para a provável escalação, iniciando com isso, para vocês entenderem qual a provável escalação que o Filipe Luís pretende colocar em jogo. Será Rossi, na lateral direita, Varela, na dupla de ataque, Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral esquerda, Alexandro, na volância nós temos Jorginho e Saul, na meia direita, Carrascal, na meia central, meia de armação, Jorge André Arrascaeta, na ponta esquerda, meia esquerda, nós temos Samuel Lino e no ataque do Flamengo, Gonzalo Plata. Essa é a escalação, possível escalação que pretende colocar em campo o Filipe Luís. Vamos acompanhar aí para ver se ela se confirma. A gente tem até acertado a maior parte da escalação, a maioria das vezes, algumas vezes a gente acerta a escalação. Eu acredito que a escalação que mais se aproxime do que o Filipe Luís quer fazer como equipe seja essa agora. E aí o pessoal pergunta, tá, mas e o Eric Pulgar, Lucas? O Eric Pulgar já não estava bem? Você não falou nos outros vídeos que ele já podia jogar assim, pessoal? Já pode, de fato. Só que, imaginem só, as duas próximas partidas do Flamengo serão em campos sintéticos, sendo contra o Botafogo agora, e aí a gente tem... Perdão, falei besteira. Porque a segunda partida contra o Palmeiras é no Maracanã. Então, a gente tem um jogo no campo sintético agora que pode desgastar o Eric Pulgar. E aí, o ideal é poupa ele agora para essa partida. Eu sou até a favor de poupá-lo, tá? Eu não gosto muito desse rodízio que o Filipe Luís faz de poupar muitos jogadores. Mas no caso do Pulgar, eu acho que é muito válido, tá? Que ele seja poupado. Eu acho que faz sentido até. E aí, ele disputar a partida contra o Palmeiras, que é uma partida competitivamente falando, em termos da posição em que os dois se encontram, da disputa que há entre ambos os times, de ter o Pulgar nessa partida. Bom que ele treina mais, fica mais entrosado com a equipe novamente para poder jogar, tá bom? E essas mudanças táticas são para o Filipe Luís tentar promover um time muito mais combatível ali no que ele entende como marcação-pressão, um time mais veloz, um time que consegue performar muito mais nesse tipo de marcação que ele gosta. O Filipe Luís ele não tem optado muito por colocar o Pedro, porque ele entende que a marcação fica muito comprometida, mas o Pedro, em números de gols nas últimas partidas, eu acho que é bem relevante, deve-se levar em consideração isso. Eu acredito que o Pedro deve entrar nessa partida, tá? Eu espero até que entre. A gente precisa de um jogador que coloque a bola no barbante, que faça gols, e o Pedro é esse cara. Então, de nada vale se a gente deixar o cara sem entrar nas partidas só pelo fato da marcação-pressão. Se fizer marcação e não fizer gol, o jogo é empate e o resultado é bom para o Palmeiras da mesma forma. O Palmeiras pega o Red Bull Bragantino. Red Bull, que nessa temporada não vem fazendo um bom futebol, é até esperado que o Palmeiras vença com certa facilidade esse jogo, mas o mundo do futebol ele sempre nos surpreende de diversas maneiras. Pode ser que a gente tenha essa alegria aí de ser surpreendido com uma derrota do Palmeiras, o que seria muito bom, e uma vitória nossa contra o Botafogo. Aí seria o melhor dos mundos, seria muito bacana.
Mas é isso, nem só de escalação vive o Flamengo, e aí a gente tem a informação aqui de que o Palmeiras vai acionar o Flamengo judicialmente por causa do bloqueio dos 77 milhões de repasse na Libra para derrubar a liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Clube Paulista alegou diversas vezes que o Flamengo adotou uma postura predatória ao interromper esses repasses. Por outro lado, o Flamengo tem o seu posicionamento, eu venho trazendo o posicionamento do Flamengo aqui, venho trazendo as controvérsias de tudo que a Libra fez de errado, dos erros que ela cometeu, da alteração indevida do estatuto, tudo isso culmina numa situação muito delicada. E aí, dentro do Flamengo, a fala é de que, independente do Palmeiras entrar na justiça ou não, a liminar permanecerá lá, porque é uma liminar com resolução de mérito. O Flamengo tem ônus da prova, o Flamengo tem a capacidade, a possibilidade de entrar, ingressar, porque sim, foi prejudicado no processo, então é isso que a justiça está apreciando. Aí é bom a gente fazer um paralelo aqui, ressaltando para vocês diferenças principais, que são o que está sendo avaliado agora nessa liminar é somente a questão de se o dinheiro é ou não devido, tá? Tudo que for discutido posteriormente vai ser discutido sobre a Libra como um todo. Nesse momento agora é só a questão dos valores. Então, vamos supor que futuramente a Libra entre lá e a liminar seja derrubada e o dinheiro seja disponibilizado. Não quer dizer que o Flamengo perdeu todo o processo contra a Libra. Quer dizer somente que o bloqueio dos valores dos 77 milhões, eles foram ali extinguidos para que se repasse aos clubes e o Flamengo continuará com esse caso em andamento. Tá joia? Bom, a gente descobriu aqui que tem protesto da equipe do Sport contra o time do Sport, porque o Vene Casagrande ele divulgou que o Sport havia vendido o mando de jogo para a Arena Pernambuco, isso já em julho de 2025, já tinha recebido dinheiro em agosto, e aí só anunciaria a mudança do local para a sua torcida posteriormente, próximo ao jogo, porque já sabia na comoção que isso causaria, da repercussão que isso teria. A torcida do Sport faz pressão para que a diretoria ela desfaça esse acordo e retorne o jogo para a Ilha do Retiro, porém, no contrato que o Sport assinou, há uma cláusula onde o clube tem que pagar 600 mil reais de multa caso desista do negócio, o que não deve acontecer, é improvável, e a torcida do Sport ameaça que se o jogo acontecer na Arena Pernambuco, não haverá torcida zero. E aí eu falo, vende tudo pro Flamengo aí que a gente compra, cara. A gente lota aquele estádio ali tranquilamente. Mas brincadeiras à parte, não caiu muito bem pro time. É uma rivalidade que o Sport tenta alimentar desde sempre, mas o Flamengo não liga muito. O Flamengo já tem tanto pseudo-rival que a gente foca nos que de fato representam algum perigo pra gente. É claro, é um jogo importante, a gente precisa vencê-lo, tá? Não sendo soberbo, a gente precisa vencer essa partida, não adianta se a gente não vencer, mas não é um rival. Rival que eu falo em termos daquela rivalidade histórica, não temos. Bom, Rafael Alcântara no Flamengo, pessoal, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast dizendo que o clube que faltou que ele jogasse no Brasil seria o Flamengo. Ele sempre teve muita vontade de jogar no Flamengo, elogiou muito que na época em que o time do Flamengo tentou trazê-lo, acabou trazendo Everton Ribeiro, que na opinião dele é um grande craque, e ele disse que celebrou muito essa contratação, porque sabia que seria uma excelente contratação para o Flamengo. A diretoria do Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de fazer uma proposta para o Rafinha, pode ser até mesmo uma proposta baseada em produtividade, pelo atleta que tem uma bagagem muito grande, jogou muito tempo na Europa, só que tem um porém, o Rafinha, ele enfrenta há muito tempo lesões crônicas, ele tem muitos problemas físicos, e isso até impactou um pouco na carreira dele. Ele sempre foi um jogador muito refinado, muito bom de bola, mas que esse fator atrapalhou um pouco na carreira dele. Então o Flamengo se preocupa com essa parte, mas eu acho que se estiver com aptidão física, puder jogar, puder contribuir, nem que não sejam todos os jogos, a gente entende isso, mas se jogar mais do que o De La Cruz, por exemplo, a gente já está no lucro, porque ele de fato é um cara que consegue cumprir muito bem a posição do Arrascaeta ali e performar. É um atleta, eu sempre gostei muito do Rafinha,
sempre achei muito bom jogador, o Rafael Alcântara, mas vamos ver aí os próximos capítulos para a gente entender como é que vai se desenrolar isso aí. E aí, pessoal, a diretoria da Conmebol vai se reunir no Peru com o governo do Peru, solicitando garantias de que a partida da final da Libertadores pode ser disputada lá, porque o país ele vive hoje uma situação política muito grave, houve uma troca política, há muitos protestos na rua, a população está muito revoltada com a política. Fala, pessoal, tava terminando de editar o vídeo aqui para vocês, eu vi que o meu microfone descarregou, que aí o final do vídeo ele não pegou. Esse microfonezinho aqui, ele não avisa quando tá descarregando, cara, é muito complicado. Mas a gente em breve vai estar investindo em outro aí, para trazer um pouco mais de qualidade pro vídeo, tá? Então, o que tá acontecendo lá no Peru é isso, um clima político muito tenso, a Conmebol tá preocupada, só que a Conmebol, ela tem uma questão onde ela só avisa essas mudanças, perdão, em cima da hora. Então, prejudica muito quem está pagando pelo ingresso, quem já está investindo um valor alto ali. É certo que essas pessoas elas fecham alguns pacotes que têm reembolso em caso de mudança ou caso de alteração. A gente tem várias empresas que fazem isso daí. Mas o que se sabe até agora é que a Conmebol está estudando a possibilidade do jogo acontecer lá mesmo, tá? Conversando com o governo para garantias relacionadas à segurança das pessoas. E aí a gente vai saber isso nos próximos dias. O que temos de assunto é isso, pessoal. Queria agradecer muito a vocês que têm participado, têm interagido, têm me ajudado com o canal. É muito importante que a gente tenha o reconhecimento de vocês. Isso é gratificante para mim. Eu sempre vou agradecer a vocês, sempre vou falar por tudo o que está acontecendo aqui. O momento é muito legal. Eu gosto muito de fazer os vídeos do canal. E eu sei que a gente tem só a ir a mais longe, alcançar feitos melhores. Então, queria desejar um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E, ó, nunca esqueçam, é Flamengo. Valeu.